Hoje nós vamos aprender a medir o nosso corpo para a gente começar a fazer o diagrama da nossa saia, tá? Esses primeiros 20 minutos serão para nós entendermos quais são as medidas que nós vamos precisar. Deixa só eu me localizar aqui, ó, para eu poder ver o que vocês estão falando, tá? Boa noite, Geralda. Amém. Tá, gente, ó. A nossa primeira saia será a nossa primeira saia. Já falei tudo. A nossa primeira peça será uma saia reta. Como vocês sabem, é um curso básico. Você não vai aprender nada além do que as peças necessitem. Vocês vão aprender a desenvolver a sua modelagem na sua medida, cortar e costurar apenas as 5 peças. Se você quiser se aprofundar, fazer roupa para qualquer outra pessoa, aprender sobre recortes, sobre pences, transferências, você fala comigo e eu tenho um curso super acessível, é R$25 por mês, super de qualidade. E se você tiver alguma dúvida, procure alguma das minhas alunas que elas falarão melhor, tá? Eu vou virar a câmera para a gente começar essa primeira aula, aula número 4. E o aviso é sempre o mesmo, tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Eu peço que vocês cumprimentem quem tá chegando para que eu não pare para falar com a pessoa e a gente acabe perdendo o foco, tá? Eu vou virar aqui a câmera. Primeiro, nós vamos entender quais são as medidas no papel. Eu desenhei aqui um croquis bem feinho mesmo. Ó, eu desenhei aqui uma bonequinha para você poder entender quais são essas medidas. E depois eu vou retirar a medida no próprio manequim, tá? Antes de tudo, hoje nós vamos começar a construção do nosso diagrama. Então, o que você vai precisar é fita métrica, esquadro, ó, tá? Vai precisar do esquadro hoje. Vai precisar da régua de quadril. Deixa eu ver aqui onde é que tá a minha régua de quadril, que eu já não sei, ou a régua ou a curva francesa, tá? Eu vou já olhar se ela tá ali pendurada, eu pego já. E você vai precisar também de uma fitinha, uma tirinha assim, ó, um rolitê. Você vai precisar para amarrar na cintura, tá? Vamos seguir. Eu vou virar a câmera e nós vamos começar as nossas aulas. Olha só, obrigada pela indicação. Vamos começar, tá? Lembrando, quem for chegando e for cumprimentando, vocês se cumprimentam entre si, para que eu não perca o foco. E dúvidas e comentários apenas de dúvidas, tá? Para que a gente tenha um momento aí bem oportuno. Primeiro eu vou virar aqui a câmera para bonequinha. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui de paciência para eu ajustar. Acho que aqui tá bacana, né? Vamos lá. Eu tenho aqui essa bonequinha que é o desenho, né, de um corpo humano. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar... Lá vai eu aqui, saindo do foco. Nós vamos precisar de uma fitinha. Eu tenho aqui um rolitê porque eu não quis cortar, mas você vai precisar de uma fitinha ou um elástico para você amarrar na parte mais fina
da cintura. Se a sua cliente ou se você não possui o corpo tão acinturado assim, ó, tem corpos que você observa logo onde é a cintura. Tem outros que nem tanto, porque alguns são mais retinho, outros são um pouquinho mais oval. Alguns corpos são assim, ó. Né? Tem um pouquinho mais de barriga, se bem que eu exagerei aqui. Mas alguns corpos são assim. São os corpos tipo ovais. Se você possui um corpo assim, tipo oval, você vai verificar onde está aqui o umbigo, certo? E 2 dedos acima do umbigo, você vai amarrar essa fitinha, tá? Você amarra a fitinha pra gente poder localizar onde é a cintura do manequim. Mesmo que você não use na cintura, é importante que você amarre a fitinha, porque depois nós vamos rebaixar a saia, tá? Se você é o corpo oval, se você é o corpo triângulo invertido, não importa. Localize a cintura, 2 dedos acima do umbigo e amarre a fitinha. O que é que nós vamos precisar? Primeiro, aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aqui será amarrado a fitinha. Certo? Amarrei a fitinha aqui. Então, já onde está amarrado, você precisará dessa medida. Cintura. Tá certo? Primeira medida é onde está amarrado a sua fitinha. Depois você vai medir a altura do quadril. Essa medida vai ser da medida da cintura até onde começa a ficar largo, a parte mais larga do seu quadril. Geralmente ela está na mesma região aqui, ó, na mesma dimensão da genitália. Então, na altura aí, ó, das suas partes íntimas, você vai tirar essa medida aqui, ó. A altura do quadril, tá? Anote aí. A altura do quadril, tá? Já tenho aqui a medida da cintura e já tenho a parte onde eu vou localizar o meu quadril. Então, onde eu localizei que é o meu quadril, na posição horizontal, eu vou tirar a medida do quadril. Todas essas medidas que eu estou falando, cintura e quadril, são medidas de contorno. O que são medidas de contorno? São medidas que nós tiramos em volta do corpo, tá? Eu vou já exemplificar ali no manequim. Então, agora eu vou anotar aqui, ó. Quadril. Certo? Já tenho cintura, a altura do quadril e quadril. A outra cintura, aí tá outra medida que eu vou precisar, é a medida de comprimento da saia. Então, da mesma altura onde eu amarrei a minha fitinha, eu vou retirar até o tamanho que eu quero fazer a minha saia. Essa medida aqui não inclui medidas de bainha nem de cós. Cós e bainha são técnicas, são processos que nós vamos ainda efetuar, tá? Então, precisa também do comprimento da saia.
Temos agora 15 minutinhos. E eu vou usar exatamente tudo que eu falei pra gente medir aqui no próprio manequim. Deixa eu virar aqui agora a câmera. A medida do quadril tira em pé ou sentado, ó. Vamos lá. Amo suas lives. Obrigado por compartilhar. Muito obrigada. Primeiro que eu falei. Deixa eu colocar aqui para eu poder ler. Eu vou amarrar na parte mais fina, 2 dedos acima do umbigo. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem, certo? Vou amarrar aqui a fitinha, ó. Essa fitinha, ela não é justa demais e nem é folgada demais. Ela é apenas para localizar onde fica a cintura da minha cliente ou a minha cintura, tá? Só um minuto, viu, Cristiana? Que eu tiro já a sua dúvida. Vamos chegar lá. Ó, na própria região onde eu localizei a minha cintura, deixa eu subir aqui os comentários que não tá subindo. Na própria região que eu localizei a minha cintura, eu já tenho a medida para tirar. Como é que eu vou retirar essa medida? Essa medida é tirada com um dedo dentro e não pode ficar justa demais e nem apertada demais. Ela não pode cair, mas também ela não pode e não deve ficar apertada demais, tá? Ó, ela tá uma medida justa, porém não está apertando. Esse comentário tá subindo. Certo? Meu amor, Vai, continua. eu tô olhando por ali. Tá subindo, então. Não, eu acabei de puxar aí. Depois tava atrapalhando a aula, meu amor. 78 centímetros. Aqui eu tenho 78 centímetros. Tá? O que é que eu vou tirar agora? Eu já tenho a localização da cintura. Agora eu quero saber onde é a altura do meu quadril. Você vai observar pela lateral. Se você retirar aqui na frente, vai ficar um pouco difícil de você identificar. Então, observe aqui pela lateral, onde começa a ganhar forma, ó. Ela tá vindo aqui quando a forma se consolida, ou seja, quando ela se mantém a parte mais larga, é a altura do seu quadril. A indústria usa uma medida fixa, entre 20 e 23 centímetros, até 25 centímetros. Até 25 centímetros é uma medida considerável, tá? Como eu vou fazer para minha manequim, eu vou considerar a altura do quadril, tirando pela lateral aqui, ó. Eu vou considerar aqui 23 centímetros, tá? Ó. 23. Na mesma altura que eu movi aqui, que eu tirei aqui essa altura de 23 centímetros, na mesma altura eu vou tirar a medida de quadril. Ó. O quadril precisa envolver culotes. Sabe aquele tipo de corpos que tem alguns culotes assim na perna? Você vai precisar envolver esses culotes. Vai precisar também envolver o bumbum. Sempre retire a medida pela lateral. Por quê? Tirando pela lateral, você tem um controle. Se tá pegando aqui na barriga, se tá envolvendo o bumbum perfeitamente. Então, você vai retirar da mesma forma
colocando um dedinho aqui dentro. Deixa eu ver qual foi a pergunta. A medida do quadril tira em pé ou sentada? Todas as medidas você precisa retirar em pé. Sentada só é quando nós vamos tirar a medida de gancho, mas isso é em modelagem de calça, tá? Ó. Em pé, você vai colocar um dedinho dentro e vai medir. Quadril 105. Pronto, já tenho a medida do quadril. Agora, eu vou precisar da última medida e mais simples, que é a medida de comprimento da saia. Não importa se você não usa a saia aqui em cima, nós ainda vamos rebaixar para colocar o cos. Então, tire a medida daqui, ó, da sua cintura até o tamanho desejado, tá? Eu vou usar uma medida padrão de 50 centímetros. Essa primeira etapa, aula 4, está concluída. Nós vamos para um intervalo de 10 minutos e nós já voltamos com a aula 5, tá? Até já!